Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje vamos continuar a falar, de Jornada nas Estrelas Strange New Worlds, Já estamos no quarto episódio, intitulado Memento Mori. Esse é outro episódio interessante dessa série, que está começando relativamente bem, Hoje foi um episódio muito bacana, é um episódio que lembra muito, o equilíbrio do terror da série clássica, Lembra nas suas devidas proporções, na verdade, Mas ainda assim lembra bastante, A gente vai ver aí, os Gorns, sendo introduzidos na série, Apesar dos Gorns, terem aparecido na série clássica dentro de um outro contexto, A chefe de segurança Laan, que é descendente do Khansing, no caso, ela foi, vamos dizer assim, atacada, pelos Gorns, na sua infância, então ela tem esse trauma, mais um trauma de personagem aí, no caso, e aí é interessante a gente ver como essa coisa se maquinou, como essa coisa acabou se desenvolvendo apesar desse trauma, da Laan, no caso, O grande barato desse episódio, lembrando sempre que a gente está trabalhando com spoilers aqui o tempo todo, tá? O grande barato desse episódio foi justamente o jogo de gato e rato, que o Pike faz, com as naves Gorn, que estão atrás deles, Ele vai se esconder dentro, vamos dizer assim, de uma nuvem, de gás, que está em torno de uma anã marrom, que tem uma grande pressão, que pode, vamos dizer assim, comprometer seriamente a Enterprise, E aí ele precisa, vamos dizer assim, estar escondido dentro daquela nuvem, não se deixar mostrar, não se deixar aparecer para os Gorns o perseguirem, no caso, perseguir a nave, E ao mesmo tempo ele tem que lidar, com toda a pressão, altíssima pressão e temperatura que tem dentro dessa nuvem, que pode inclusive destruir a nave. A gente vai ter uma história paralela, uma história beta entre a Uhura, e o Hemmer, que é aquele alienígena que parece um andoriano, mas não é andoriano, um andoriano cego, mas não é, no caso, E aí eles estão, vamos dizer assim, na área de carga, eles ficam presos na área de carga, depois do ataque dos Gorns, E tem um mecanismo, nessa área de carga que pode explodir com toda a nave, no caso, E aí a Uhura vai precisar mexer, vamos dizer assim, nos controles lá das máquinas, porque o nosso amigo Hemmer está completamente impossibilitado porque ele está ferido, E aí ele fica passando as coordenadas lá do que a Uhura tem que fazer lá nas máquinas lá para evitar a explosão, E isso vai fazer com que os dois trabalhem em equipe, o que acaba sendo uma interessante história B, porque a Uhura ainda está se encontrando na nave, e o Hemmer é um cara, vamos dizer assim, um pouco sociável, um pouco grosseiro, no caso, E aí eles precisam trabalhar juntos e rolou uma química muito boa entre essa dupla, o que foi uma interessantíssima história B, para esse episódio aí no caso, Agora, é claro que a gente vai ter algumas situações, meio complicadas. Por exemplo, essa história da Laan, no caso, que vai ser mais um personagem que vai ter um trauma de infância, aquela coisa toda, que a galera do Alex Kurtzman adora, Mais uma vez você está vendo isso, E aquela coisa também, que a gente viu mais no final do episódio, que essa anã marrom, ela estava orbitando um buraco negro, E a Enterprise, para poder despistar a nave Gorn, ela acaba lançando ao espaço o mecanismo lá que a Uhura estava tentando consertar, com o nosso Hemmer lá, para simular uma explosão e despistar, vamos dizer assim, a nave Gorn que estava perseguindo a Enterprise. Só que eles fazem isso praticamente, ali dentro do horizonte de eventos do buraco negro, onde a atração gravitacional é fortíssima, E a Enterprise consegue entrar naquilo, consegue ficar ali girando em torno do buraco negro, no disco de acreção do buraco negro ali, E depois ela consegue sair, Então, quer dizer, foi uma forçação de barra violentíssima essa,
que realmente, né, você vai ter aí, né, nesse episódio, né, a gente sabe que buraco negro não é brincadeira, né, e ali a Enterprise ficou surfando ali, né, no horizonte de eventos de buraco negro, mas acabou servindo, né, para a história, né, no sentido de você despistar, vamos dizer assim, a nave Gorn. Só que ficou um negócio meio complicado, né, com relação a essa forçação de barra. De qualquer forma, foi um episódio que ele prima muito por essa coisa, né? Por essa coisa do jogo de gato e rato entre o Pike e os Gorns, né? Os Gorns não aparecem no episódio, né? Para respeitar um pouco o cânone, né? Que é o primeiro contato visual que a gente vai ter com os Gorns, né? Vai ser o Kirk, né? Na série clássica, né? No caso, né? Então os Gorns eles não aparecem, né? Então vamos dizer assim, vai ser mais uma espécie aí que vai ser bem trabalhada bem depois, né, que vai ser trazida para uma época pregressa, mas Star Trek já fez isso várias vezes, né, já botaram até os Ferengues no século 22, por exemplo, né, naquele episódio intitulado Aquisição, que a Enterprise do Asher encontra os Ferengues, né, então quer dizer, se isso aconteceu, né, na série Enterprise, né, se os Ferengues aparecem no século 22, por que não os Gorns aparecerem ali também, né, na época da Enterprise do Pike, né, e ainda mais, né, com a nossa La'an aí aparecendo, né, como, vamos dizer assim, a personagem principal da história, uma personagem nova, né, que foi construída ali, né, mas é interessante a gente perceber que ela tinha seus traumas também, né, no caso, né, para poder se libertar, e ela não ficou tão overpower assim, no caso, né? Ela mostrou uma vulnerabilidade, né? Esse trauma pelo menos trouxe essa, vamos dizer assim, essa compensação, essa vantagem, né, de não fazer ela ser uma personagem, vamos dizer assim, super poderosa, vamos dizer assim, totalmente invulnerável, né? Foi trabalhada uma vulnerabilidade, né, para, vamos dizer assim, dar uma baixada nessa personagem, uma vulnerabilidade que é essa coisa do trauma que a gente vê recorrentemente nas séries, né, do Alex Kurtzman, né? Mas no caso da La'an aí, ela acabou servindo para não ter um overpower muito grande, né? E é interessante a gente ver também que ela teve um trabalho de equipe com o Spock, inclusive fez um elo mental com o Spock, ela que havia se desentendido com o Spock lá no primeiro episódio, né, no caso, né? E nesse momento agora os dois meio que ali se entendem, né? Porque ela acabou tendo um irmão sacrificado, né, no ataque dos Gorns, né? E isso aproxima o Spock da La'an, porque o Spock também perdeu a Michael Burnham, né, que é a irmã dele, né, no caso, né? Sempre pinta uma referenciazinha Discovery nesse episódio aí, né? Série do Alex Kurtzman, né? Então é da Secret Hideout, então eles vão realmente fazer referências a Discovery no caso, tá? Mas apesar desses probleminhas, de um probleminha ou outro, desse buraco negro aí, da Enterprise surfando no buraco negro, dessa coisa de traumas do passado novamente aparecendo aí, de referências a Discovery, apesar de todas essas coisas, ainda assim foi um episódio bom, né? A gente está vendo aí como o Pike está sendo um excelente capitão, né? Esse Pike do Anson Mount realmente é um excelente capitão, é uma gratíssima surpresa, né, que a gente está vendo aí nessa série, né? Ele está sendo realmente um capitão à altura da Enterprise, né? Está sendo bem bacana, muito melhor que o Pike lá do episódio piloto The Cage. Eu ainda tô falando isso é uma coisa que eu vou bater nessa tecla aqui. Eu acho esse Pike, tá, do Anson Mount melhor que o Pike lá do The Cage, tá? E também, né, o Pike do The Cage só trabalha um episódio também, né? Um pouco até de covardia de fazer esse tipo de comparação. Mas ainda assim, o Anson Mount é um baita de um ator e ele tá realmente fazendo um bom capitão, tá, de Frota Estelar. Isso é uma coisa que tem que ficar registrada aqui, isso é uma virtude dessa série muito boa, tá? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Vamos continuar a falar aqui do episódio a episódio, né, de Jornada nas Estrelas Strange New Worlds, né, que está se revelando talvez a melhor coisa, né, dessa nova era de Jornada nas Estrelas aí, dessa nova era do Alex Kurtzman, da Secret Hideout, né, que eu particularmente ainda acho uma livre interpretação de Jornada nas Estrelas, mas mesmo assim ela está
realmente, pelo menos para mim, tá? Algumas pessoas podem ter críticas aí, podem criticar. Se alguém tiver alguma observação mais crítica aí, pode colocar aí abaixo nos comentários, tá? Mas eu particularmente estou gostando, tá? Até agora, do desenvolvimento dessa série, apesar de um outro probleminha, o que é uma coisa absolutamente normal. Tá certo, gente? Então um abração, fui e até a próxima.